Uma coisa que recentemente eu ouvi é que os jogos da From Software causam paranoia em pequena escala, principalmente o Dark Souls. Esse jogo nos acostumou a ter medo de quina, de espaços abertos e de baús, mas em Elden Ring vemos algo que não estamos acostumados. Cenários tentam em vários momentos arrebatar o jogador. O único paralelo que me vem à cabeça em Dark Souls era a entrada de Edithel e como ela virava seu protetor de tela. E isso é algo tão lembrado porque justamente Dark Souls costuma ser extremamente opressivo em boa parte do jogo. Então acaba sendo um momento de alívio para a paranoia que o jogo estimula. Nas terras intermédias encontramos essa floresta e temos que atravessá-la para chegar no Forte Height, quando ainda estamos engateando no mundo de Elden Ring. E lá a gente pode encontrar essa estrutura. E claro, só depois de achar uma graça para ter certeza que eu não iria voltar lá do começo é que eu resolvi entrar. Então acontece que até esse momento do jogo já enfrentamos ursos, guerreiros e acabamos de ver um lobo humanoide gigante. Assim, fica marcado na nossa mente que estamos em um ambiente selvagem. Obviamente, quando entramos aqui, não sabemos exatamente o que nos espera. Dentro da construção encontramos um elevador movido por magia e ele desce por muito tempo mesmo. A ideia aqui é de demorar tanto nessa descida foi para dar tempo para a gente processar de onde saímos e começar a imaginar para onde a gente está se dirigindo. Saímos do automático e vamos direto para a apreensão. Uma paranoia que era mais comum no Dark Souls. Dentro do vão do elevador há uma pequena área desmoronada, onde ele nos mostra muito rapidamente as próximas áreas do jogo, Nokron ou Noxtella provavelmente. Essa nova área do jogo é muito bem pensada e é extremamente relevante para entender o tema. Fica evidente como existem sociedades que ascendem e outras que caem. Entender como as civilizações podem viver sob ruínas de culturas superiores e como uma mão forte pode reduzir a sua cultura a um fragmento do que foi. E isso conversa totalmente com o que vemos quando o elevador toca o solo. A estrutura aqui é caracterizada por ser do estilo romano. Podemos perceber isso por conta dos arcos sustentados por colunas essas que têm características bem marcantes. Diferente de hoje, as colunas atuais tentam ser mais práticas do que bonitas, fora terem reforço interno de metal. Colunas romanas eram feitas basicamente de pedra e argamassa, então elas tinham que ser bem mais robustas para aguentar o peso, e já que as mesmas eram uma façanha da engenharia, os arquitetos da época faziam com que elas parecessem bem mais atrativas que apenas um cilindro chato. Então, eram separadas em partes de sustentação e algumas seções dela eram decoradas, e a parte mais adornada era o capitel. Claro, faz sentido essa parte ser ornamentada, já que ela é o encontro do fuste, a coluna em si, com o friso, que geralmente também tinha algum tipo de relevo esculpido, podendo ser batalhas ou rituais. Roma tinha diversos tipos de capitel, e alguns deles são referenciados em Elden Ring. Outra coisa curiosa dessa arquitetura é a espessura dos muros desse lugar. Essas paredes são também uma referência romana, serviam à época como sustentação para tetos extremamente altos, como os romanos gostavam, mas também era extremamente forte em caso de invasão. Outra utilidade que podemos citar é o isolamento térmico. Pode não parecer, mas Roma é muito frio no inverno e muito quente no verão, chegando a bater mais de 30 graus Celsius, ou seja, o fato do muro ser assim facilitava habitar esses locais com muito mais comodidade, uma vez que a espessura dos muros ajudava a isolar termicamente o lado de fora do lado de dentro. Cavalgando nesse lugar vemos esses arcos na parede. Geralmente, se pensa que é um asset de mapa onde futuramente possa se tornar um portal para virar uma passagem, mas, na vida real, podemos chamar isso de arco de descarga. Esses arcos servem para redirecionar o peso que a gravidade faz nas pedras de cima e empurra ela para as laterais do muro. Esse peso é segurado por colunas ou por outras partes massivas de pedra ou massa. Bom, isso aqui na verdade eu não entendi muito bem. Talvez não tenha algo como isso na vida real, uma vez que esse fogo provavelmente jogaria muita fuligem nas pedras, deixando várias áreas enegrecidas. Provavelmente eles pegaram aquelas piras gregas e colocaram acima da vista do jogador para evitar o ofuscamento. Continuando o caminho, já vemos a principal diferença. As colunas grossas e paredes espessas dão lugar a um estilo mais sofisticado. Com um estilo mais medieval, ainda bebem do berço românico, mas com diferenças visíveis tanto nas características das coisas como na mensagem que pode passar. Roma parecia intimidar quem os visse. Aqui parece ser uma relação entre arquitetura e indivíduo, semelhante à Catedral de Santiago de Compostela, onde ela tenta mostrar o quão insignificantes somos diante do Criador. Dentro desse outro elevador fica claro, a diferença de onde acabamos de passar até os capitéis decorados são bem mais delicados que onde os homens de barro estavam morando.
Logo depois do elevador, voltamos para o estilo que estávamos vendo assim que descemos. O elevador é a prova que esse povo sofisticado, que podemos já falar que são os Nox, chegaram depois usando a sua própria tecnologia para modificar o ambiente, por mais que ainda estejamos cercados das estruturas das civilizações anteriores. Agora, quem habita aqui são os espíritos, com roupas tribais, provavelmente da época da Idade do Bronze. Logo, podemos aferir que eles não teriam tecnologia suficiente para erigir colunas como as que vemos ao redor. E ainda acima de tudo que vemos, conseguimos enxergar a arquitetura dos Nox. Ela parece ser uma mistura de gótico com romana. A parte de cima tem esses pináculos pontiagudos característicos de engenharia gótica. Eles também servem como sustentação para essas outras partes da estrutura, diminuindo o peso da parte inferior. Por mais que pareça apenas capricho estético, todos esses arcos e colunas têm papel de sustentação. E como geralmente esses povos tinham muita riqueza, eles acabavam colocando mais dinheiro para poder ter essas composições mais detalhadas. Também, acima de tudo, vemos o Palácio de Mohgwyn. Acho que é uma das vistas mais bonitas do jogo. Ele se parece com a ruína do Panteão Romano, o que faz sentido tanto por sua linhagem como porque sabemos o que ele pretendia nesse lugar. E dessa forma, o ser mais forte que habita esse local toma o lugar que provavelmente era o mais importante no passado. Claro que ele poderia ter ido para as cidades de Nokro e Nokstella, mas talvez por conta de lore, ele não teria acesso a esses lugares sem a permissão do Radan. Descer essa cratera não é só um elemento de gameplay, ela nos causa algo muito semelhante ao que encontramos no elevador. Nesse tempo sem muitos desafios, servem como transição e causam uma expectativa pela próxima área do jogo, que é finalmente Nokron. Não temos muita informação sobre como essa civilização era, mas fica claro o caráter contemplativo que eles tinham, e fica muito mais claro quando a primeira coisa que vemos deles é esse jardim. Isso é um gazebo, geralmente uma estrutura que tem várias utilidades. Ele serve para oferecer abrigo, é claro, mas até onde sabemos as cidades eternas sempre foram subterrâneas, então elas foram construídas após o banimento. Mas, mesmo assim, vemos plantas e até árvores crescendo. Provavelmente o céu estrelado de Nox pode ter algum tipo de similaridade com o da superfície, ou seja, talvez tenha chuva e outros fenômenos atmosféricos. Mas, acho que nesse caso podemos pensar que esses gazebos tinham utilidade ritualística mesmo, ou talvez apenas um vício de construção que foi replicado no subterrâneo. Como podemos ver, ela está colocada centralizada em uma área gramada. No piso do gazebo podemos ver um quatrefoil, que é um padrão clássico gótico. Como é uma gravura muito comum, fica difícil encontrar o significado dela nesse local, já que ela vem de antes de eras medievais e foi absorvida pela Igreja Católica em inúmeras catedrais. Creio que aqui pode ser uma união da prata, o que faz parte da cultura do Nox, com harmonia e equilíbrio, muito comum em quem fica procurando significado em distribuições cósmicas. Nas redondezas do gazebo podemos encontrar essa estrutura. Elas parecem muito capelas sepulcrais. Essas áreas são mais parecidas com Dark Souls do que o que podemos encontrar na superfície. E essas construções com forte ligação religiosa nos conecta com esse passado da From. Essas seriam construções para guardar restos mortais de falecidos importantes. Talvez essas áreas impeçam as almas de irem para Térvore. Talvez a morte para eles tenha um aspecto de invocação de lembrança. Talvez por falta de orçamento ou algo assim, elas não são extremamente individuais. Um paralelo que podemos fazer aqui é, geralmente existem áreas onde vendem souvenirs para turistas comprarem. Assim, quando voltarem para sua casa, terão algum fragmento que evocará lembranças. A mesma coisa pode ser colocada em mausoléus como esses. Estátuas, pinturas e outros objetos podem fazer com que quem entra tenha uma pequena ideia de quem foi enterrado aqui. Provavelmente, se tiverem mais espaço, poderiam desenvolver uma lore em cada capela dessa, expandindo a história de um Nox que foi importante no passado. Avançando no mapa e revendo essa área me causou uma profunda estranheza. Aparentemente, os Nox não costumam fazer essas estátuas de pessoas, e logo aqui teria uma. A parte inferior eu achava que era de Marika, contudo pesquisando para esse vídeo percebi que na verdade ela seria a parte de baixo daquele ancião, que encontramos em outras partes do jogo. Não creio que haja muita informação sobre esse cara, infelizmente vou ter que passar por aqui sem apresentar muita coisa nova, mas acho que esse local aberto assim, com essa ponte que leva até ele, deixa evidente que esse senhor no passado foi alguém com caráter religioso. Talvez não uma divindade de verdade, mas algo como um profeta, já que na sua estátua vemos ele carregando uma referência ao decálogo como nas pinturas de Moisés. Obviamente estruturas como essas não existem na vida real, mas elas são na verdade exageros fantásticos de uma arquitetura que realmente existiu. O ponto guard foi feito para cruzar vales e transportar água para a cidade de Nimes.
Obviamente, ela não parece como a do jogo por falta de necessidade, e porque esses arcos que vemos no aqueduto são mais seguros que os pilares do jogo, já que a pressão de contato em 90 graus é bem maior e menos concentrada do que a distribuição circular que vemos na obra original. No jogo, creio que não fica exatamente claro a necessidade dela para as cidades eternas, já que não vemos os canais que seriam necessários para o transporte de água, diferente do aqueduto que vemos na Rally 3. Provavelmente serve apenas como uma passarela ou ponte. Isso pode representar o quanto esse povo tinha tecnologia e o quanto eles estavam dispostos a fazer estruturas elevadas. Pausa para ver como esse tecido foi bem feito. O canto mais honrado fica evidente pela sua centralidade e ter esse cadáver colossal em cima, virando um ponto focal magnético. Nesse lugar, tem um item chamado Lâmina Matadora de Dedos, certamente o item mais precioso dos Nox, sendo uma arma que pode trazer vingança após o banimento. Agora em Noxtella, o estilo arquitetônico se preserva, claro, por serem cidades gêmeas. Os pináculos para a sustentação são clássicos góticos, o que deixa toda a estrutura com aparência de verticalidade marcante. As colunas e arcos de sustentação são mais inclinados para a arquitetura romana, e a quase ausência de janela deixa a sensação de estarmos olhando mais para uma capela sepulcral. O fato de não vermos muitos caixões por aqui não elimina o fato de ser um lugar fúnebre. Esses baús podem ser alusões para os ossuários judaicos. Assim, faz sentido em alguns deles terem itens. Talvez aquele item fosse exatamente da pessoa que foi cremada e seus restos mortais dispostos nesse baú. Por mais que não estejam fornecendo luz a esse lugar, esse lustre é o que mais se diferencia estilisticamente do restante da arquitetura do lugar. Embora pareça mais barroco, o jeito que ele foi construído lembra muito os lustres rococó. Esse estilo surgiu na França com o intuito de parecer sofisticado, mas com leveza, uma beleza sutilmente desafiadora, para que quem vê-la pela primeira vez pense na habilidade do ferreiro que construiu essa peça. E assim, faz a gente pensar na aptidão que os Nox tinham em lidar com a prata. E esse estilo também se reflete nos tronos que lotam o local. No final dessa passagem subterrânea, percebemos que a paranoia que nos acompanha desde os primeiros passos em Limgrave não é apenas um recurso de dificuldade, mas uma ferramenta de imersão. As Cidades Eternas, com a sua mistura de estilo romano e gótica, deixa evidente que em Elden Ring, a arquitetura é o registro de ambições, do pesar e da promessa de vingança. Se tem algo que discorda e queira adicionar, a seção de comentários está aberta. E se viu até aqui, deixa o like.